Então, sejam todos bem-vindos nessa nossa conversa da noite de hoje. Nós vamos falar de um tema que é muito forte nessa época do ano, por causa do Setembro Amarelo. Vamos abordar, trazer um pouco da epidemiologia, de algumas reflexões espíritas a respeito do suicídio. Então, quando a gente começa a falar sobre suicídio, é, é algo que hoje existe uma preocupação muito grande nessa temática, em virtude da incidência que tem acontecido no mundo todo. Tem percebido que existe um movimento já há anos, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela tem percebido que existe um aumento expressivo desses números, e é uma fatalidade que precisa ser tratada como um caso de saúde pública. E assim que tem sido visto, e existem metas internacionais até para se abordar essa temática e tentar diminuir ou amenizar esses números em diversos países aí, através de programas específicos voltados para essa população. Então, quando a gente vai trazer para entender o tamanho do problema, né, já em 2016, a Organização Mundial de Saúde falou que cerca de 800 mil mortes acontecem por suicídio por ano no mundo. Esse número certamente já passou disso, né? Nós já temos uns números mais expressivos do que isso, porque essa aqui é uma estimativa de um anuário que existe, que ocorreu em 2016 pela Organização Mundial de Saúde. A mortalidade vem aumentando, é isso que trouxe os alertas, né, mundiais a respeito de suicídio. Nos últimos 45 anos, viu que se aumentou 60% essa incidência de suicídio no mundo. E o que a gente vê, e já vê isso aí já há algum tempo, vem trazendo as manchetes quando se fala de suicídio, que ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo, e uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos. Né? Essas tentativas, elas são tão importantes quanto, porque elas acabam não trazendo a fatalidade naquele momento, mas elas traz lesões tão graves para as pessoas, pelo tipo, né, às vezes, de forma usada na tentativa de autoextermínio, que causam lesões definitivas em 17%, causando algum tipo de incapacidade, né, fazendo com que essa pessoa tenha problemas na sua vida de relação, dar continuidade na sua vida de relação pessoal. E aí, quando a gente vai adiante, entendendo o quanto que uma atitude do suicídio afeta as pessoas que estão próximas desse indivíduo, a gente vê que, no mínimo, 6 pessoas são afetadas diretamente pelo ato suicida, né, causando consequências ou sociais ou emocionais para esses próximos que fazem parte da vida desse suicida. E muito dos casos de suicídio existe um relacionamento com doença emocional. Então, a gente percebe na literatura que é muito comum a pessoa ter um transtorno emocional, seja lá uma depressão, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, o vício, né? O vício por drogas, por álcool, e questões de assédio, né? Então, assédio moral, assédio sexual, alguma experiência muito negativa que acaba perturbando e trazendo esse tipo de experiência na vida adulta ou ao longo da vida dessa pessoa. Então, isso são estimuladores, são sinais de alerta que a gente tem que ficar atento quando a gente consegue perceber essas situações nas pessoas que estão próximas de nós. Né? O Brasil hoje ocupa o 8º lugar no ranking mundial, quando se vai falar em números absolutos de suicídio, ficando atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, e assim por diante. O sexo masculino, ele é muito mais afetado, ele é muito mais prevalente pelo suicídio do que no sexo feminino, apesar que essa proporção vem mudando ao longo dos índices internacionais, vendo que as mulheres também estão
em um ritmo mais acelerado e provavelmente vão, muito provável pelo estilo de vida que veio se mudando ao longo de muitos anos, a gente consegue perceber que esses números estão se igualando. Mas ainda o sexo masculino é pelo menos 3 vezes mais incidente o suicídio do que o sexo feminino, né? E a faixa etária que é mais afetada, existem 2 extremos lá. Na época da adolescência, numa faixa etária uma faixa etária menor, e na velhice, né? Então, a gente vê que os índices mostram que é a segunda maior causa de morte na faixa etária dos 15 aos 29 anos, aquela faixa etária que existe uma grande vulnerabilidade emocional na adolescência, e principalmente uma faixa etária muito produtiva, que está realmente na idade mais produtiva da vida dessas pessoas. E existem algumas situações que aumentam a incidência de suicídio, algumas situações pessoais, ou de hábitos, ou de patologias. Então, a gente percebe que essas situações elas podem ser momentâneas, pontuais, ou essas situações elas podem fazer parte da personalidade, da vida das pessoas e que deixa mais vulneráveis a longo prazo essa situação de uma possibilidade de risco de suicídio. Então, algumas situações como o desemprego, né, algumas situações de vulnerabilidade, né, de algumas profissões específicas, por exemplo, policiais, pessoas que trabalham com a saúde são muito suscetíveis a essas pressões emocionais e acometimento de suicídio, também porque tem mais acesso a substâncias que causam letalidade, né? Alterações bruscas do estado social, da situação social, principalmente quando acarreta perdas financeiras. Histórias de suicídio na família, não necessariamente, mas a gente percebe que existem alguns vínculos aí familiares a respeito disso, mas talvez pelo próprio ambiente do que por uma coisa genética, né? A facilidade do acesso dos meios de morte, isso que a gente falou em algumas situações de profissões, por exemplo, como policiais. As doenças mentais, um fator que tem um laço extremamente forte com esse desfecho, então é algo que tem que ser prestado atenção, como essas doenças que nem a gente citou lá, a depressão, a esquizofrenia, como sendo os vícios, como sendo um fator etiológico importante. População vulnerável. Então, quando a gente fala de população vulnerável, aquelas pessoas que sofrem estigmas sociais ou preconceitos, né? Portadores de deficiência física, portadores de necessidades especiais, pessoas que, os extremos da idade, adolescentes ou idosos, homossexuais, portadores de doenças de difíceis resoluções ou que necessitam de tratamentos muito crônicos, né? Ou que às vezes algumas doenças que fazem com que ela perca a esperança da vida, como algumas situações de câncer avançado. O uso de substâncias psicoativas, né? Então os vícios, e pessoas que estão passando por um forte trauma emocional, aquela situação mais pontual, mas que necessita um cuidado mais próximo, como um caso de uma separação difícil, no caso do enlutado, de falência financeira, situações estéticas, por exemplo, às vezes existem alguns acidentes, né, principalmente em mulheres, onde você acaba fazendo cicatrizes em face, né, principalmente pela questão de aparência física, né, assédios, bullying no trabalho, nas escolas, né, quando a pessoa está passando por uma situação como essa, ou situações pós-amputações. A gente vê também pessoas que sofreram uma mudança brusca, né, que um acidente possa promover como uma amputação de membro, né? Então, todas essas situações podem causar percepções emocionais que levam a pessoa ao desamparo,
a situações de tristeza profunda e acabam entrando em um ciclo de dificuldade emocional. E isso é muito importante, a gente ter essa percepção desse todo, né, dessa população de risco, para que, caso aconteça, esteja ao nosso alcance, a gente ficar realmente mais próximo e poder fazer algum tipo de intervenção positiva nessas situações, sejam elas pontuais ou sejam elas nas formas de doença, né? E aí, reforçando esse nosso contexto, né, existem alguns estudos que mostram que o comportamento suicida ele é precedido de um processo relativamente longo e variável. Esse tempo ele se torna variável dependendo do motivo e da pessoa. E essa dinâmica ela é conduzida muito individualmente, de acordo com os dispositivos, né, e ferramentas que as pessoas vão criando para poder se proteger de alguns sentimentos que a vida vai trazendo, né, ou algumas situações de adversidade vão acontecendo. E o que mostra os estudos é, sim, que isso existe um caminho, né, que vai acontecendo ao longo desse processo e que lá no final desse caminho, quando acontece lá realmente o ato, é que existe impulsividade, né, e um lapso de tempo menor. Mas todo o pensamento, o desenrolar, né, do pensamento suicida, ele vai acontecendo ao longo de um determinado tempo e normalmente esse tempo é longo, porque você vai passando por processos até o desfecho final, que às vezes ali tem uma certa impulsividade. Mas o que ele quer dizer é que esses processos, muitas vezes, eles podem ser... Você pode fazer intervenções precoces antes que isso aconteça, né? Antes que esse processo se desenrole dessa maneira, né? Então, ele fala lá que esse processo, usualmente, ele se estende por meses, né? Entretanto, algumas pessoas, elas podem durar por muitos anos até esse pensamento suicida. Para os pacientes, então, com depressões, doenças emocionais, às vezes, esse processo ele pode ser esses pensamentos que visitam as pessoas, ou os desejos que visitam as pessoas no sentido de suicídio, às vezes elas podem ser extremamente crônicos, ou elas podem estar latentes, que ela vem, melhora, a pessoa consegue dominar os sentimentos, mas em algum momento ele acaba voltando e tem que começar um retrabalho ali em cima de controle. Algumas situações, elas são mais precoces, elas acontecem de uma forma mais rápida, principalmente nas questões de situações de vida, quando você não mantém o fator etiológico como assim, uma depressão que é crônica e contínua, mas quando é assim uma questão de um luto, por exemplo, que é uma situação temporal, né? A maioria das vezes, ao longo de algum determinado tempo, você consegue controlar aqueles sentimentos, como é o caso de uma separação e algumas outras situações de vida que são momentâneas e que você depende de um determinado tempo para adaptação, né? Essas são situações mais passageiras e que as pessoas acabam, ao longo do tempo, conseguindo controlar essa situação. Mas o fato é que as coisas começam com uma ideação. Então, a pessoa tem uma ideia que aquilo que ela está passando não vai melhorar, né, que ela está com uma dificuldade, que ela não consegue mais viver sem aquilo ou com aquela determinada situação. Ela começa a ter ideias que ela precisa, ela está sofrendo e ela precisa se livrar do sofrimento, e ela começa a entender que ela não consegue ver outras alternativas e não tem o controle, né, a situação de momento de vida proporcionado para que ela consiga ter o controle daquela situação. E as ideias de suicídio, de autoextermínio, começam lá, mesmo que intermitentemente, povoar o pensamento da pessoa, até que essa ideia começa a se tornar repetitiva e vira um desejo, né?
E aí ela vai se tornando assim, cada vez a situação vai se agravando mais, porque você vai se acostumando com aquela ideia, e do desejo passa, em algum momento, ele vive tanto essa situação, que ele, às vezes até sem querer, ele comunica que ele está totalmente insatisfeito com a vida dele, de várias maneiras diferentes. Às vezes uma comunicação mais direta, né, falando que ele realmente, exprimindo esse desejo assim, de trocar de vida, de recomeçar, né, de realmente acabar com tudo isso de uma vez por todas. Então, vem de várias maneiras diferentes de forma de se expressar. Em algum momento, aquela ideia já está tão fixa na forma de um desejo que, de alguma maneira, ele se pronuncia para familiares, para as pessoas que estão próximas, para o médico, que é o médico da família, ou para alguém que ele mostra que ele está com essa intenção. E é exatamente nesse momento que toda essa história tem que ser extremamente valorizada, porque é o momento que a gente tem de tentar quebrar essa cadeia, esse ciclo, né, que pode ter aí o desfecho fatal. Então, toda a comunicação, quando a pessoa se expressa de alguma maneira que leva a pensar que isso pode ser um desejo suicida, tem que ser levado em consideração, tem que ser dado a devida importância, porque é nesse momento que a gente pode realmente intervir positivamente para quebrar o ciclo, né? Porque depois disso, ela já começa a pensar, né, em estratégias de se retirar a vida. Tudo isso é o que ele chama que é um processo longo, demorado, planejado, né? E ela começa a criar essas estratégias. Ela começa a pensar no como, né? Como eu vou fazer para acabar com o meu sofrimento, né? Às vezes o meu sofrimento acaba entendendo, eu começo a generalizar o problema e eu começo a entender que nesse meu problema, a única saída, né? O meu problema é a minha vida. Então, eu acabando com a minha vida, eu quero acabar, na verdade, com o sofrimento. Mas eu acabando com a minha vida, eu acabo com o sofrimento. E nesse pensamento, né, ela vai começando a criar estratégias e montar um plano de como ela vai fazer isso, né? Nesse momento, a pessoa ela já está dominada por esse desejo. A gente tem que entender que, às vezes, o racional ali está muito pouco presente e está muito forte a parte emocional. E principalmente na questão do desamparo. Ele se sente, por mais que esteja cercado de pessoas ou envolvido aí com outras oportunidades de sair desse ciclo, ele se sente totalmente desamparado, ele sente que realmente ninguém entende o sofrimento dele e muitas vezes ele não faz esse racional de tentativas, realmente de mobilizações para que se possa achar um meio ou ter, né, uma condição que o tempo pode trazer de ele realmente encontrar uma ajuda para o problema dele. E aí ele começa a traçar planos até que aí começa a parte mais intempestiva, né, de todo esse processo longo, gradual, né, que vai realmente dominando ali a situação, e ele faz uma tentativa. Aí existe o segundo momento que realmente tem que dar mais atenção ainda, porque às vezes a gente encara uma tentativa de suicídio como se chamar uma atenção, de ser algo de uma ameaça muitas vezes infundada, né, de se chamar a atenção de algum afeto, algum parente, algum familiar, né? E a gente sabe que a tentativa de suicídio é algo extremamente grave, é um dos maiores indícios que uma segunda, uma terceira, uma quarta tentativa vão vir, né? E tem que ser encarado com toda a seriedade possível, porque talvez num segundo momento não fique só na tentativa e realmente existe a consumação do ato e a perda daquela vida. Cuidado com alguns sinais, né? A gente sabe que às vezes a pessoa ela fica extremamente afundada nos problemas e depois de um período de sofrimento muito grande, a pessoa que ela já consegue ver uma saída na posição do suicídio, ela praticamente ela muda um pouco a postura.
Então, que se torna mais perigoso ainda, porque quando ela não consegue resolver os problemas e ela acha a saída, e às vezes a saída é o extermínio da vida, ela começa a dar outros sinais, né? Às vezes você tem até uma melhora aparente da situação da tristeza, da depressão, do comportamento de aflição, né? E ela começa já na fala, já começa a ter sinais de despedida, né? Começa a procurar pessoas que elas têm um vínculo familiar ou um vínculo de amizade mais próxima, né? Falando, trazendo alguns traços ali em conotação de despedida, né? Buscar amigos que faz muito tempo que ela não os vê, né? Que foram relevantes na vida. Quer dizer, isso são sinais de despedida. Ela já está, porque ela já traçou todas aquelas etapas e já tem provavelmente um plano para aquilo acontecer, né? Algumas pessoas elas começam a se organizar financeiramente, né? Porque elas já com aquela perspectiva de suicídio, não deixar nenhum problema para os demais familiares ou para os entes queridos dela lá que vão ficar. E o desapego, né? Então, às vezes a gente tem algumas situações pontuais, né, de posse, e a gente começa a ver que aquele relógio lá, dava muito valor para aquele bem material, e aquilo já agora, de um dia para o outro, aquilo passou, eu não tenho mais apego nenhum, né, para objetos, para situações, circunstâncias ou bens materiais, né? Então, todas essas situações, às vezes, depois de um período, né, que a pessoa está naquele dilema, naquela aflição, naquele sofrimento muito grande, e de repente ela começa com essa movimentação de desapego, de organização, às vezes, não só financeira, mas da vida, tentando deixar as coisas organizadas, né? Deixar senhas de banco, realmente, e aí, por final, essas comunicações de despedida, né, de palavras aí que tem esse tipo de conotação. Então, isso também são sinais que a gente tem que ficar muito alerta para esses sinais, que isso aí pode estar mostrando aí que é algum indício que a gente tem que ter uma proximidade maior com essa pessoa, porque ela está com algumas intenções que ela precisa ser auxiliadas ainda. Aí continua, nostalgia, né? Então, começa a relembrar lá muito do passado, né? Não só como um fator de lembrança, mas assim, como aqueles momentos, né? Que lá ela foi muito feliz, agora ela não é mais. E no futuro ela não vê perspectiva para isso, né? Então, sempre lembrar que tudo isso acaba trazendo uma melhora aparente da situação, mas é porque aquela situação de conflituosa que ela estava vivendo, ela encontrou uma saída, né? E às vezes a saída não é a melhor saída possível para essa situação, mas então ela mostra que alguns sinais que ela vinha tendo antes, às vezes de conflitos emocionais, né? Às vezes até com agressividade, até, isso ela tem uma melhora aparente. Cuidar muito com adolescentes, porque adolescentes têm os movimentos específicos do adolescente, então é comum ele ter momentos de tristeza, é comum se trancar no quarto, é comum ter crises de choro, né? Mas quando isso começa a ficar repetitivo e começa a ficar crônico, né, e você começa a ver sinais de alterações comportamentais por situações pontuais, a gente tem que estar mais próximos deles, mesmo tratando sempre com aquele movimento de acolhimento, né, de amor, mesmo que essas aflições, algumas vezes, se mostram no sentido de agressões, né? Então, às vezes, as agressões verbais são resultados de grandes conflitos internos que eles estão vivendo, e a gente tem que se aproximar disso e tentar entender essa situação. A gente, a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala assim que existem 4 sinais principais que eles começam com a letra D. Então, a primeira é a depressão. Aquela tristeza profunda, cotidiana, que dura semanas, né? E não é só uma tristeza pontual. É uma tristeza que toma conta da pessoa a maior parte do tempo dela, a maior parte do dia, sendo que isso se prolongue por mais de 2 semanas. Então, uma tristeza prolongada, repetitiva,
que toma conta do comportamento da pessoa pela grande parte do tempo do dia dela e que se prolonga por muito tempo, essa pessoa ela está em depressão e ela precisa ser assistida de uma maneira multidisciplinar, né, para essa situação específica, né? A sensação de desesperança, né? Então, quando você começa a não ver mais saída nessa situação, né? Fica um plano, existe um plano na qual você realmente não vê saída para os seus problemas e você tem ao mesmo tempo uma sensação de desamparo. Quer dizer, por mais que você conviva com pessoas ao teu redor, você tem a impressão que ninguém vai conseguir entender o teu problema, ninguém vai conseguir te ajudar, né? Esse comportamento de desamparo é muito forte na pessoa que se sente, ela começa a se isolar no problema dela. E, por último, o desespero, que é realmente aquela impulsividade que tem no final de todo o processo, que faz a pessoa tomar uma atitude mais radical e acabar fazendo uma tentativa de suicídio, né? No meio disso tudo, a gente tem alguns sentimentos que a gente chama de ambivalência ou impulsividade, rigidez de constrição, né? Constrição de pensamento. Aquele pensamento que ninguém vai conseguir entender o que eu estou passando, e ele não consegue ver uma saída, não consegue ter tempo para encontrar essa saída, então, ou é 8 ou 80, então ele não consegue ver um meio termo para o sofrimento dele, então, né, ele acaba radicalizando a forma de pensar. E a impulsividade é no sentido de, se tiver algo que esteja próximo dele, quando ele está passando por todo esse período de sofrimento, né? Alguma coisa acontece como forma de gatilho, de uma situação momentânea, já num sofrimento muito crônico, e se ele tiver já aquele planejamento prévio, e isso tiver fácil alcance para ele, a impulsividade vai fazer com que ele faça a tentativa ou faça o desfecho final do ato. Bom, existem algumas verdades, alguns mitos aí do ato do suicídio ou do risco de suicídio, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação, mas fala que pessoas que falam que vão se suicidar só vão chamar a atenção, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente tinha essa percepção e isso é uma percepção extremamente errada, porque as pessoas elas passam pela forma da comunicação, que nem a gente viu lá um pouco antes. E é neste momento que é a situação mais importante que a gente pode ter quando a gente tem que fazer uma intervenção. Essa intervenção vem na forma de prestar atenção, mesmo que seja extremamente sutil, na comunicação da pessoa que pode estar planejando o extermínio da vida, né? Então, sempre é uma atenção que deve ser dada, né? Depois de uma tentativa, não haverá outra, né? Então, uma tentativa de suicídio é um dos maiores preditores de uma nova tentativa vai acontecer. Então, aquelas pessoas que têm fatores de risco, estão passando por momentos difíceis ou estão em situações de vulnerabilidade e que tentam suicídio, a gente tem um indício muito grande que vai acontecer uma nova tentativa. Em algum momento, a gente é avisado, nós que somos próximos dessa pessoa, nós somos avisados através dessas sutilezas aí dos sinais, e quando a gente realmente não consegue intervir nisso, a tentativa vai vir, né? E às vezes o desfecho realmente é trágico. Lembrar que 60%, 70% das pessoas que fizeram uma tentativa, eles vão fazer uma nova tentativa e provavelmente de 60%, 70%, elas vão conseguir efetivar essa tentativa na forma da morte, né, do corpo. Então, a gente vê os índices das pessoas que tentaram, que é o que a gente chama de TAI, tentativa de autoextermínio, elas acabam tentando novamente e concluindo a ação, né? Então, tamanha a importância de a gente dar ouvidos e prestar atenção nessas tentativas aí nessas comunicações, né, de formas de expressão que algo não vai muito bem.
A família, o pai e a mãe que se suicidaram e os filhos também vão se suicidar? Não necessariamente. A gente sabe que tem os transtornos mentais, principalmente alguns têm alguns vínculos genéticos, né, algumas hereditariedades, mas esses vínculos eles são facilmente é, contornados de acordo com as condições individuais das pessoas. Então, não necessariamente isso vai acontecer. O suicídio interrompe o sofrimento, né? Nós aí que vamos entrar nessa temática espírita, a gente sabe muito bem que o suicídio ele só vai trazer mais um débito a ser concluído, né? E nunca você vai terminar a vida pensando que buscando algo, né, de algo melhor ou tentar finalizar aquela tua dor que você está vivendo para passar logo por isso com o extermínio da vida, e isso não vai acontecer. Bom, então o que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer quando a gente vê essas situações acontecendo ao nosso redor, né? Primeiro, ficar muito atento aos sinais, né? Nós temos o convívio nos traz a proximidade, e a proximidade tem que nos despertar a atenção, principalmente para aquelas situações dos grupos de risco que nós conversamos um pouco mais cedo, né? E aguçar essa nossa percepção de que, às vezes, alguns sinais elas podem ser indícios importantes que nós precisamos fazer intervenção. Então, quando a gente fala lá nas pessoas que estão passando por uma situação de dependência química, nas pessoas que estão passando por algum transtorno mental, principalmente depressão, esquizofrenia, bipolaridade, as pessoas que passaram por grandes traumas na sua vida, né? Então, assédio moral, assédio sexual, ou passaram ou estão passando, né, por algum tipo de assédio, as pessoas que passaram por situações como acidentes que causaram grandes lesões ou amputações, né? Mulheres que tiveram, né, às vezes, alguma condição que diminui a autoestima, né, cicatrizes, algumas situações, pessoas que perderam entes queridos, que estão em um processo difícil de separação. Então, essas situações nos despertam, assim, que são situações que nós temos que ficar próximo dos nossos entes queridos, para que a gente possa dar o devido apoio e saber que em algumas situações elas vão ser mais momentâneas, né? E que o apoio aí vai ser fundamental, o acolhimento vai ser fundamental. Em algumas outras situações, a gente tem que lançar mão de tratamento, sim, né? Tratamento multidisciplinar, com psicólogo, com psiquiatra, com pessoas que às vezes não são especialistas nos temas e nem muitas vezes precisam ser, para poder acolher essas pessoas, como professor, né? Quando a gente vê que tem, às vezes, o nosso filho que está passando por alguma dificuldade, se a gente sabe que ele tem um vínculo maior com algum professor que está anos ali acompanhando aquele desenvolvimento, né, da criança, nada impede que se alerte esse professor, tendo uma conversa franca, transparente, né, que está passando por uma situação um pouco mais difícil e explicar para que também busque o apoio, às vezes, né, da questão, dessa questão educativa, né, esse vínculo que tem através da escola. E assim por diante. Nós temos diversas outras situações que nós temos que reconhecer, na verdade, os fatores que são fatores que podem propiciar um desfecho como esse, tá? O acolhimento, então, através da comunicação, então, no fundo, realmente, você não precisa ser psiquiatra para poder saber lidar com uma situação de suicídio ou de suicídio iminente, né? Mas você tem que estar próximo dessa pessoa, ouvi-lo, né? A gente não precisa fazer terapia com um familiar nosso, e nem é muito recomendado isso daí, mas dar o apoio, né? Ajudar, encaminhar, né? Orientar, que às vezes esse ouvido amigo é tão forte quanto qualquer outro tipo de acolhimento profissional que essa pessoa pode receber. Estimular condições de enfrentamento. Quando a gente fala de condições de enfrentamento, isso é tão importante ir desenvolvendo ao longo do tempo isso, porque nós vamos ter adversidades na vida. Pode ser até nas vidas mesmo, né? E a gente vai acumulando algumas ferramentas que às vezes a gente tem que usá-las
mas elas têm que estar disponíveis naquele momento que a gente precisa. Se nós nunca fomos apresentados a essas ferramentas de combate, a esses sentimentos, vai ser muito difícil você conseguir usá-las no momento que você mais vai precisar. Então, estimular ao longo da vida da pessoa que ela tenha uma atividade física, que ela tenha uma instrução no sentido assim de fazer alguma coisa, que a gente possa chamar de trabalho, qualquer coisa útil, com fins remunerada ou não remunerada, que você tenha, que você crie ao longo da tua vida uma habilidade, uma habilidade que você possa ser útil, essa habilidade possa ser útil, ou às vezes instrução na forma assim de ocupação, de um aprendizado, de um ensinamento, você realmente ocupar o teu tempo com atividades úteis, que você foi desenvolvendo ao longo da tua vida. Buscar espiritualidade, talvez uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje, não só para o risco de suicídio, mas como para qualquer dimensões da vida, é buscar a espiritualidade que cada um tem dentro de si, na forma de uma religiosidade ou não. A questão da espiritualidade é uma ferramenta que dá base, que dá fundamento para o teu desenvolvimento e para o teu entendimento pessoal de como lidar com realmente as adversidades que virão ou que vieram ao longo da tua vida e te causaram transtornos e aflições. Cuidar dos hábitos. Nós somos espíritos encarnados, almas, que depende desse corpo físico. Então, o cuidado com o corpo físico e eventuais limitações que nós estamos criando através dos nossos hábitos para ele, vão causar angústias também. Então, procurar ter dentro do possível uma alimentação mais saudável, ter um horário de descanso. O corpo, se o espírito não precisa, o corpo precisa. E nesse momento nós estamos vinculados a ele. Então, ter um horário de descanso, ter um horário de sono para recuperação da nossa atividade vital. Cuidar com os vícios, não é só os vícios, mas os excessos como modo geral. Então, a gente está falando de vários vícios, não só os vícios aparentes de psicotrópicos, de drogas, de álcool, de tabagismo, mas os outros vícios alimentares, vícios sexuais, situações que a gente nos põe a nossa saúde do corpo em risco. Ter uma vida social, isso é importante. Nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar com pessoas, com outras pessoas. Então, a gente tentar estimular, mesmo às vezes que a gente não tem muita vontade, não, mas hoje está frio, está gostoso, vou ficar em casa. Mas a gente não perder, não deixar, estimular os nossos vínculos sociais, principalmente quando a gente entende que necessita alguns controles e adequações nesses vínculos. Quando o nosso julgamento fala, não, isso é importante, são amigos que precisam ser preservados. São relações que nos trazem, também crescimento, mesmo quando elas podem promover algumas situações adversas. Então, todas essas situações vão criando, ao longo do nosso amadurecimento, vão nos trazendo oportunidades de cuidar do corpo, da alma e, principalmente, do nosso progresso. Então, sempre quando a gente está lidando já numa situação, quando já está naquela situação lá de comunicação, quando você já entende que ele já está em uma fase assim, que aquele pensamento suicida está muito enraizado e que você vai precisar de um tempo para fazer uma tratativa desse assunto, é importante que você tome alguns cuidados, mesmo que não sejam os melhores jeitos de se agir perante essa situação, mas são alguns cuidados que são importantes para tirar a impulsividade do ato. Então, tente eliminar alguns fatores que são fatores assim que podem trazer uma facilidade do ato suicida. Então, não deixe remédios que têm algum risco,
livres pela casa, né? Cuidado com pesticidas, com agrotóxicos, né? Às vezes tem gente que mexe com plantação, com agricultura, que tem chácara, né? Cuidado quando você tem esses produtos muito próximos das pessoas que estão passando por uma situação, um momento difícil de vida, né? Não só pesticidas, agrotóxicos, mas próprios produtos de limpeza, né? Que às vezes eles fazem um estrago muito grande e acabam, não matam, e às vezes fazem um estrago muito grande e deixam severas incapacidades, né? Sofrimentos, agregam sofrimentos aí na sua forma de cicatrização depois que a lesão é feita, e realmente é triste de ver muitas vezes o grau de sofrimento que a pessoa fica depois de uma tentativa com esses produtos, ou seja, por pesticidas ou com produtos de limpeza. Então, procure evitar, né, de uma maneira assim, de tirar próximo do alcance esse tipo de produto que fica muitas vezes rodando na nossa casa, né? Armas de fogo, muito, muito perigoso, e outros meios que possam servir de extermínio da vida. E principalmente tentando evitar um momento de insensatez e de impulsividade que essa pessoa pode ter num momento de sofrimento. E apoio, né? Disso nós já falamos. Nós sabemos que a proximidade e estar próximo, estar disponível para ouvir, né? Às vezes isso é um dos melhores remédios que tem para a pessoa que está passando por uma aflição muito grande, né? Lembrar que, sim, as pessoas muitas vezes precisam de tratamento, elas precisam de acompanhamento, isso ajuda, junto com todas as outras ferramentas de enfrentamento, a estabilizar esse processo até que ela retome por si só as rédeas da vida dela, né? Então, ter uma tratativa multidisciplinar com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta, né? Às vezes fazer esse contato, que nem nós já falamos ali, com pessoas muito próximas, às vezes até professores, educadores, que quando você se sentir confortável, né, que você acha que vai ser produtivo esse contato aí, né, com essas pessoas, ou mesmo com familiares que às vezes são próximos desse nosso paciente, amigos próximos, né? Promover todas essas situações, né, de se ocupar, né, com atividades voluntárias, com atividade física, às vezes com orientação espiritual, né, seja lá qual for a religião. Nós temos muito forte isso no espiritismo, né, através do apoio fraterno e outras ferramentas que a própria doutrina nos traz para que a gente possa se apoiar nessa busca aí de um caminho para resolver as nossas aflições. Lembrar que sempre quando tem uma percepção de risco de suicídio, ele é considerado uma emergência médica. Ela tem que ser tratada como tal. Você não pode deixar assim, mês que vem você vai lá na casa espírita, né, conversar, né, ou mês que vem você vai no psiquiatra ou no psicólogo, né? Agora eu não posso te ouvir, mas mês que vem eu posso te ouvir. Então, toda essa situação, a partir do momento que você percebe essa situação, você tem que realmente dar ouvidos e ter uma proatividade na ajuda dessa pessoa, porque isso pode fazer muita diferença. Quando a gente fala de adolescentes com jovens, que é uma faixa etária que está muito vulnerável a esse tipo de ato, a gente sabe que cabe aos pais essa percepção maior, né, de ampará-los, despendendo muito amor no sentido de acolhimento, né, e superar que esses momentos de sofrimento eles vão acontecer em diversas intensidades diferentes e por motivos também diferentes na vida, né? E a gente sabe que, ao longo do tempo, a gente consegue trabalhar bem essas situações. E é na presença dos pais ou de pessoas próximas, não necessariamente os pais em si, mas qualquer um que esteja próximo e percebe essa alteração de comportamento é que pode fazer a diferença. Tá? Bom, quando a gente vai lá para a luz do Espiritismo, quando a gente fala sobre suicídio, na luz
da doutrina espírita, a gente tem muita literatura a respeito na doutrina espírita que ampara, né, esses sentimentos. Começando pelo Livro do Espírito, na questão 243, que vai até 257 da doutrina espírita, ele fala assim que só Deus tem o direito de dispor da vida, que o suicídio ele é voluntário, o suicídio voluntário ele é uma transgressão dessa lei. Que o suicídio, ele não, com o suicídio, você não vai apagar nenhuma falta. E muito pelo contrário, né? Que nisso você há duas faltas em lugar de uma. E que quando você teve a coragem de se fazer o mal, é preciso ter também a coragem de sofrer as consequências e passar por ela com dignidade. Que Deus, ele também julga, né? E ele também é misericordioso. E que de acordo com a causa, muitas vezes, ele pode diminuir o rigor dessas reparações, né? Então, ele continua com alguns outros tópicos, ele fala lá, se o suicídio como esperança de ter uma outra vida melhor. Então, procurar o suicídio para acabar um sofrimento e ter uma esperança de algo melhor, né, por vir, abreviar o sofrimento. Então, ele diz lá no Livro dos Espíritos, falando que é uma loucura isso, e que fazendo o bem, sim, ele estará mais próximo de procurar algo melhor para a vida dele, para a vida espiritual dele. E o suicídio ele só vai retardar o progresso do espírito. Toda falta sempre deverá ser reparada. E ele mesmo pedirá para vir terminar esta vida que cortou com pela sua falsa ideia que teve em terminar o sofrimento. Quando ele fala de grau de culpa, né, aquele que tira a vida no momento de desespero, né, então eu tirei a vida por desespero, qual que é o grau de culpa que tem isso? Né? Então, e isso é uma máxima do Espiritismo, mesmo que ele é mais culpado aquele que raciocina o seu suicídio, né? Aquele que, na verdade, a gente recebe a culpa pela intenção, pelo grau de intenção que a gente tem também de fazer. Quanto maior o grau de intenção, certamente maior vai ser a reparação que nós teremos que fazer. E será muito mais punido pelo planejamento que ele teve em retirar sua própria vida. As penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. A gente fala muito isso na doutrina, né? É muito citado isso, que quanto mais a gente tem, mais será pedido, né? E quanto mais a gente sabe, e se a gente não dá ouvidos a isso, mais será cobrado. Aí Kardec traz, quando ele fala do suicídio na visão espírita, ele fala assim, que as consequências que são comuns a todos os casos de morte violenta e as que decorrem da interrupção brusca da vida. Observa-se a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito ao corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o vigor no momento em que foi rompido pelo suicídio. Na morte natural, ele enfraquece gradualmente e, às vezes, se desata antes mesmo da extinção completa da vida. As consequências desse estado das coisas são o prolongamento do estado da punição, da perturbação, né? Seguido da ilusão que, durante todo esse tempo, né, o tempo fica com um tempo de vínculo com o corpo muito mais longo e intenso, e faz o espírito acreditar que ainda se encontra no mundo dos vivos, né? Mesmo na condição de um corpo morto, né? E a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicídios, uma espécie de recuperação do seu estado de corpo sobre o espírito. Ou seja, quer dizer, o espírito ainda ele se sente na forma, né? Com a forma do corpo, os sentimentos que o corpo tem, e vai sofrer muito por causa disso. E que assim se ressente dos efeitos da decomposição do corpo, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Esse estado pode persistir tão longe quanto estivesse de durar a vida que foi interrompida.
Então mostra que às vezes esses laços ficam ainda tão fortes que o espírito ainda sente as sensações do corpo, mesmo sentindo todas aquelas condições dos vermes, né, da putrefação, etc. Bom, quando a gente vai lá para o livro do Céu e Inferno, ele traz que o espírito que sucumbe à prova da existência, a prova, se renova a cada reencarnação, até quando não tiver força mais necessária de resistir, né, ao sucumbir. Quando o objetivo da encarnação não se completa, sofremos sem proveito, pois devemos recomeçar até sairmos vitoriosos dessa luta. Quer dizer que se a gente algumas condições a gente vai ter que passar. E a gente tem que ter o entendimento que sim, nós temos o poder de superá-las. Nós temos, senão esse tipo de prova não nos era permitida. E com a paciência, com a visão da eternidade do espírito, né, nós sabemos que o sofrimento, o que nós vamos passar são situações que são passíveis de serem vencidas. Mas caso isso a gente não aconteça, não adianta, a gente vai ter que passar novamente por isso, e novamente por isso, até a gente ser um completista na nossa jornada. Então, quando ele fala lá de obsessão e suicídio, né, o homem tem sempre o seu livre-arbítrio. Por consequência, está livre para ceder às tentações ou às intuições, né, ou para resistir às sugestões dos quais ele é alvo. Quando ele sucumbe, é pelo fato da sua vontade. Quer dizer, por mais que nós sabemos que nós temos, às vezes, muita influência espiritual na nossa existência, né, cabe a nós resistir a essas influências e lutar através das nossas boas vibrações para que essas influências elas possam ser afastadas, né? Ou mesmo pelos influenciadores verem realmente, observarem a nossa reforma íntima. E cabe a nós não vibrarmos na mesma sintonia. Quando a gente vai para a literatura espírita, vou tirar aqui de cima, a literatura espírita, então quando existe um livro chamado Dos Transtornos Mentais, da Sully Schubert, que ele fala também um pouco sobre obsessões e suicídio, que ele fala que a perseguição é executada através da sintonia mental, que estabelece entre o atual algoz, o obsessor, e a vítima, muitas vezes fragilizadas pela culpa que você se coloca, né, de maneira cada vez mais dominadora, induzindo de forma hipnótica em ter uma própria vida. Mas que isso que nem foi trazido aí no slide passado, que isso você não pode se deixar sintonizar nessa maneira. E que esse se faz o esforço íntimo e pessoal para que você possa superar algum tipo de sintonias que podem estar te levando a ter maus pensamentos, a ter intuições negativas. Bom, nas percepções espíritas, nas Memórias de um Suicida, né, que é um livro assim que é um livro que traz muitas experiências aí para essa temática da Ivone Pereira, ele fala assim que a espiritualidade descreve fatos e situações complexas ali vividas, né, pelos suicidas. E aí ela traz um trecho de algumas situações que são vividas pelos suicídios. Ele fala assim que o próprio traumatismo que esse tipo de desencarne acarreta, o suicídio, leva-o a lugares afins do ato que ele cometeu, que corresponderão ao seu estado vibratório e mental, até que seja naturalmente desanimalizado. Isso é, que se desfaça dos fluidos vitais de que são impregnados todos os corpos na matéria. Embora temporária, essa estadia no umbral é dolorosa e complexa, variando de acordo com os atos praticados dos apegos materiais e das situações carnais, né, das vicissitudes carnais que nós vivemos, com o gênero da morte a que se entregou,
Alguns aí ficam por horas, mas outros levarão meses, anos voltando à encarnação, sem aquela programação, né, própria da espiritualidade, né, ou assim, fazendo parte dessa programação da reencarnação. A gente sabe que existem algumas situações, né, quando a gente fala de umbral, na situação atual da, da vida espiritual, que tá delineado aqui para a Terra, mas aqui mostra realmente que o quanto que, ao se tentar abreviar um sofrimento, o quanto que a gente acaba, né, criando uma situação muito pior para ser tratada nas próximas reencarnações. Luiz Gonzaga Pinheiro, quando ele fala em desobsessão, a terapia dos imortais, né, ele fala que todo suicida grava de maneira marcante a imagem trágica do seu ato, daquele ato, principalmente daquele ato cometido. E no pós-túmulo, a região a ser habitada será compatível com o gênero de vida que ele teve e principalmente com o gênero da morte que ele teve, condizente com a densidade do seu perispírito e do seu estado mental vibratório e moral. Então ele fala que o porto que cada um encontra depende de como navegou na vida. Por essa razão, há os que passam dias, meses ou até anos em penoso drama, como acontece com os suicidas, o qual geralmente corresponde ao tempo em que se amputou de si mesmo. Essas regiões são próprias, né, Vale da Dor, né, e ao ponto de convergência das mentes atormentadas, que se aglutinam no fenômeno da sintonia. Eles passam, então, por sofrimentos, artroses, pois que, ao tormento de um, adiciona-se ainda as vibrações dos seus iguais, como se houvesse a repercussão dos sofrimentos do sofrimento sobre o sofrimento, né? Então, potencializando toda essa agonia, né? O Vale dos Suicidas, ele citou aqui, mas a gente sabe que existem algumas, a espiritualidade nos traz que essa situação já é transformada, né? Já está transformada nos tempos atuais, mas que mostra aqui que o sofrimento traz, é sintonizado e repercutido, né? E essa reverberação acaba aumentando muito mais a agonia daquele que se promoveu esse tipo de atitude. A Teresinha de Oliveira, nos Espíritos, em uma reunião mediúnica, ele fala que a diferença das situações e consequências do suicídio no além decorre das leis divinas, que são sábias e misericordiosas, e consideram, em cada caso, as motivações, o grau de conhecimento do espírito e as influências perturbadoras que possa esse ter sofrido. Quer dizer que a misericórdia divina também leva em consideração cada caso, cada possibilidade, né? E cada circunstância na qual a infelicidade desse ato aí acabou sendo envolvida. Voltando para Sueli Schubert, ele nos Transtornos Mentais, ela traz então que a tendência do suicídio muitas vezes é uma situação de vidas passadas ou de outros produtos de obsessão, na qual seria a nossa opção de defesa. E então ela traz aqui que se a pessoa é alvo de perseguição, estiver em uma outra faixa vibratória mais elevada, por conta de uma conduta equilibrada, digna, cultivando a oração, praticando o bem, né, estiver procurando o esforço da sua transformação moral, com perseverança, e se tiver fé naquilo que está fazendo, fé em Deus, o obsessor encontrará obstáculos mentais e espirituais para a sintonia, para que se preserve essa sintonia, né? E que impedirão a ação nefasta que faz entre o obsessor e a pessoa. O mau uso do seu livre-arbítrio, o ser humano, ao optar por uma conduta moral elevada, ele se mantendo assim, irá quitando seus débitos por outros meios que serão ou que estão previstos na lei de causa e efeito. Dessa maneira, o obsessor acabará por se convencer da inutilidade de seus propósitos, por não conseguir instalar
uma onda vibratória mental que o subjugue à vontade e à razão, né, da sua vítima. Então, é aquilo que a gente vem falando, que, na verdade, está na nossa mão o tipo de vibração que a gente quer se manter. Terminando, já por fim, trazendo o nosso livro, aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz lá o Bem-aventurados, não é? Bem-aventurados nos aflitos, no capítulo 5, ele traz algumas considerações sobre o suicídio. Em outras partes do Evangelho, ele também traz isso. Na verdade, a gente consegue ver a ação nefasta do ato do suicídio no espírito, desde a concepção, desde a programação que existe na formação daquele projeto de encarnação, até a desmaterialização do corpo, o desenlace da alma com o corpo. Então, a gente vê os reflexos que isso pode causar em diversos momentos, né, na codificação espírita. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz assim, ele fundamenta, né, essas ações que o suicídio pode trazer para a evolução do espírito, é a certeza que em uma vida futura será tanto mais feliz quanto mais resignado sobre a terra, né? Então, o espírito, quanto mais ele conseguir, né, ser resiliente, ser perseverante nas situações que ele vai viver na terra, na vida carnal, mais ele vai ter a possibilidade desse progresso espiritual. A certeza que, abreviando a sua vida na Terra, direta ou indiretamente, por qualquer razão, para tentar se livrar de um mal, ele consegue muitos outros, ou um muito pior, mais longo e terrível do que o anterior. A ter certeza que, se tirar a sua própria vida para ir mais depressa ao céu, né, isso vai tornar um obstáculo que frustra todas as suas expectativas do que lá ele pretende encontrar, né? Então, ele não vai encontrar as suas afeições que ele foi criando aqui, que ele entende por felicidade aqui na Terra, né? E isso vai causar mais decepções ainda. Então, por fim, o Espiritismo mostra que ninguém viola impunemente as leis de Deus, que proíbe ao homem de abreviar a sua própria vida, em hipótese alguma ou em qualquer circunstância ou por qualquer razão. Tá? A gente sempre vai buscar que as pessoas, quando passam por sofrimentos, que elas possam também se permitir ser ajudadas. Para isso, a gente tem que realmente pedir ajuda, se permitir pedir ajuda quando a gente entende que aquilo está fugindo do controle, né? E, não obstante disso, a gente procurar proativamente entender todas essas percepções das pessoas que estão ao nosso redor, sejam familiares ou pessoas, amigos ou pessoas próximas, que estão passando por algumas situações que na evolução possa desenvolver pensamentos negativos e deixar as pessoas em circunstâncias, em grau de dificuldade que às vezes acaba levando a um desfecho, um desfecho totalmente não favorável para a evolução espiritual e evolução do espírito dela. Tá? Então, saber que é normal, nós temos adversidade, né? Não é lutar contra as adversidades, as angústias, as aflições que ocorrem na nossa vida, né? Mas e caminhar junto com elas, né? Não lutar contra elas, porque elas vão existir, mas assim, caminhar junto com elas, no entendimento que aquilo, todo momento pode ser uma oportunidade. Nós temos várias oportunidades. E as adversidades são as melhores oportunidades que nós temos de entender exatamente o propósito que da parte da nossa evolução que nós temos que desenvolver. Deixei 2 sugestões de vídeo, uma da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre depressão e como tratar, como lidar um pouco com essa situação, já que é uma das maiores causas de suicídio. E um vídeo do Divaldo Franco, que ele fala numa convenção, ele fala sobre suicídio,
que é muito interessante. Aqui, a CELS, acabei não apresentando lá no começo da apresentação, mas é a casa espírita da qual eu faço parte, fica ali na Rua Nunes Machado, no Rebouças. Tem uma série de atividades lá que é possível ter apoio a essas situações que nós vivemos aí de aflições ao longo da nossa existência. Aqui são alguns livros que nós nos baseamos nessa palestra, e eu queria terminar essa nossa conversa falando uma frase aqui que eu tive a inspiração de ter, e ela diz o seguinte, atravessa a estrada do berço túmulo que escolhestes, ou que te foi colocada na certeza que cada evento principal foi formulado para o teu engrandecimento do espírito. Resiste às vicissitudes e enaltece as oportunidades do caminho que Deus te proporcionou. Nunca, porque você nunca estará sozinho. Teu suporte cresce através da tua instrução pela fé. Ocupa-te no trabalho construtivo. Cuida dos teus pensamentos. Agiganta-te no teu amor. Doa-te pelo próximo e perdoa sempre. Sempre estarás olhando, ou sempre serás olhado pelos teus esforços pessoais. Então eu termino aqui falando que nós não podemos exigir dos outros a tarefa do perdão, que nós não podemos delegar aos outros, né, a responsabilidade do nosso progresso espiritual, né? E para isso nós devemos sempre confiar no nosso poder, no poder da transformação íntima e pessoal, né? E contando sempre com a eternidade do espírito e o apoio da espiritualidade, quando nos é permitido. Então, eu agradeço muito a poder ter participado, de ter conversado com vocês sobre esse tema. Eu espero que todos possam ser multiplicadores dessas atitudes positivas com os próximos e sermos, assim, proativos no que se refere à caridade que a gente faz, a doação que a gente faz, e às vezes de alguns minutos da nossa vida, a escutar as pessoas que realmente necessitam de um apoio em um determinado momento crítico de vida. Então eu agradeço muito, uma boa noite para todos, fico à disposição aqui para uma conversa mais próxima lá na CELS. Muito obrigado, pessoal, abraço, até logo.